Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Lira, sou casada, mãe de 2 filhos lindos, professora do IFBA e tenho formação em saúde mental e em algumas terapias. E, em tempos de pandemia, né, eu escolhi criar esse canal que se chama Canal Leve, para poder manter uma conexão com os meus alunos e com você, que resolveu e que escolheu também estar aqui comigo hoje. Esse canal vem trabalhar alguns assuntos de saúde mental para que possa ser contribuição em sua vida de uma forma mais alegre, mais divertida e também mais leve. E hoje nós vamos trabalhar um tema, nós vamos falar um pouquinho sobre julgamento. E como esse julgamento ele tem relação com a nossa saúde mental. Você já foi julgado? Você já foi julgada? Eu acho que nem demorou muito tempo para você lembrar, né, de alguma situação. Eu imagino que não foi nada bom. E eu consigo imaginar até mesmo a sua reação sobre o julgamento que fizeram em relação a você. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o julgamento, né? O julgamento é uma emissão de valor, né, uma emissão de juízo ou de opinião que a gente faz sobre alguma coisa, que pode ser favorável ou desfavorável. Então, você pode julgar, né, todas as coisas, as pessoas, enfim, como boas, como más, como ruins, como erradas, como certas. E o que eu gostaria de dizer para você é que esse julgamento pode estar te impedindo de acessar uma vida mais alegre, uma vida mais divertida e uma vida mais feliz. Porque ele começa a criar algumas barreiras que nos impedem de acessar aquilo que é contribuição para a nossa vida. Por exemplo, se você estiver numa viagem bem legal, que você está tentando chegar, né, numa fazenda, numa serra, numa praia, enfim. Imagina um lugar aí que você deseja conhecer ou que você deseja retornar. E de repente, no meio da estrada, tem um tronco gigante, uma árvore caiu, né? E tem um tronco gigante, pesado, grosso, ou talvez tenham vários troncos, né? O que eu tô querendo dizer? Não importa se existem várias barreiras ou se existe uma barreira só, um único tronco é capaz de impedir que você siga na sua viagem. Você precisa retirar. Da mesma forma, uma única barreira que você cria por não acreditar que coisas boas podem fazer parte da sua vida, pode te impedir de acessar aquilo que é contribuição para você, aquilo que é alegre para você, aquilo que é divertido, aquilo que te torna feliz. Imagina, gente, como seria, que contribuição que contribuição as pessoas seriam para o mundo se elas escolhessem parar de julgar, se a gente escolhesse parar de emitir opinião sobre tudo e sobre todas as situações e sobre todas as coisas. Um exemplo, você vai fazer uma viagem e perde o horário da sua viagem, né? De ônibus ou de avião, enfim. E você começa a achar que aquilo foi péssimo. E começa a reclamar, começa a achar ruim, começa a ficar chateado, a ficar nervoso, briga com todo mundo. E aí quando você fica sabendo depois, aquele ônibus sofreu um acidente. Imagina, né? Se você escolhesse agradecer, simplesmente não julgar, perder uma viagem como algo bom ou algo ruim para você. E aí a gente começa a acessar a alegria e a acessar a diversão quando a gente começa a incluir as coisas em nossas vidas. E quanta contribuição, hein? Eu fico imaginando quantas brigas que não aconteceriam, quantas mortes que não aconteceriam, quantos homossexuais, né? Quantas pessoas em situação de rua, por serem julgadas, acabaram mortas. Quantas discussões, quanta violência deixaria de existir, simplesmente se as pessoas começassem a incluir, começassem a respeitar, começassem a simplesmente achar e acreditar que o ponto de vista do outro é apenas um ponto de vista diferente do seu.
mas que não é necessariamente ruim, não é necessariamente errado, ou que o seu seja certo, que o seu seja bom. São pontos de vista e a gente precisa sair desse julgamento. Em algum momento, quando você fez algo que você considerou, ruim, que você considerou errado, Deus veio lá do céu e enfiou o dedo na tua cara e te julgou e te condenou? Com certeza a resposta é não. E aí é que mora o problema, porque não importa se várias pessoas me julguem, se várias pessoas comecem a me julgar, independente de me julgar positivamente ou de uma forma negativa. Eu tenho certeza que o maior julgador é você, contra você mesmo, contra você mesma. Não é verdade? Quantas vezes somos nós os nossos maiores julgadores, os nossos maiores juízos, os nossos maiores condenadores? Somos nós que nos auto-sabotamos o tempo todo e que escolhemos isso para nós. Por mais que seja difícil, mas a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa realidade é aquilo que a gente escolheu pra gente. É aquilo que os nossos pontos de vista definiram pra gente. E o quanto a gente pode mudar a nossa realidade se a gente começar a parar de julgar as coisas e a parar de definir pontos de vista, como bons ou ruins pra gente. Deus, que é Deus, que criou todas as coisas, ele não nos julga, imagina nós, né? Pensa direitinho, quando um amigo seu passa por uma situação difícil, quando um amigo seu precisa da tua ajuda, o que você diz? Não se cobre tanto, é isso mesmo. Às vezes a gente faz coisas assim, é normal, não fica assim não. Mas quando você comete algo que você considera errado, quando você comete algo que você considera ruim, o quanto você não se condena. Eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço viver, eu não mereço essas pessoas. E você começa a criar inúmeras barreiras que te impedem de acessar aquilo que é contribuição para a tua vida, aquilo que é alegria, aquilo que é diversão. E quando a gente fala de crise, uma coisa interessante é que a gente precisa parar de comprar e de criar historinhas na nossa cabeça. Por exemplo, você encontra algumas pessoas e as pessoas começam a dizer, gente, crise não é coisa de Deus, não. A crise é um negócio ruim. Vixe, nada vai pra frente nessa crise. E você começa a comprar essa verdade. Você começa a criar histórias. Quantas pessoas estão conseguindo se ressignificar na crise? Quantas pessoas estão conseguindo gerar renda na crise? E com certeza, você não é uma dessas. Se você não é, não vou afirmar, mas se você não for, porque você está julgando que criar uma renda ou que ser feliz na crise é algo errado de se fazer. E por que umas pessoas conseguem e outras não? Porque o ponto de vista daquela pessoa cria uma realidade de contribuição para ela. O teu ponto de vista está criando uma realidade que não é contribuição para você. Então, crise, ela pode ser extremamente perigosa se você comprar e acreditar na ideia de que a crise é perigosa. Mas uma crise pode ser extremamente aproveitada. Uma crise pode ser uma oportunidade incrível de muitas coisas incríveis para você. Depende daquilo que você julga. Um exemplo, se você compra uma ideia de que só vai ser feliz se você fizer tal faculdade, ou que você só vai ser feliz se você comprar uma casa, a tua realidade, ela vai ser construída a partir do ponto de vista, a partir daquilo que você julgou ser certo para você, daquilo que você julgou ser bom para você. Mas quantas pessoas conseguem alcançar uma vida feliz e nem fizeram faculdade e nunca compraram uma casa? Outra coisa, uma determinada oportunidade que surge para você de trabalho e por você achar que não é capaz, por você achar que a tua capacidade não pode lhe permitir tal função, você diz não. Você quer porque quer um trabalho, mas quando a oportunidade surge, você diz não.
Porque você comprou a ideia de que aquilo não é para você, de que você não é capaz. E se você começar a parar de julgar a sua capacidade? Quanta contribuição você seria para o mundo? Quanta contribuição você seria para você? Se você parar de julgar que tal coisa é boa, que tal coisa é ruim para você, quanta coisa você poderia acessar? E se de repente aquele vizinho, aquela pessoa que você nunca nem conversou, mas que você não foi com a cara. Meu santo não bateu. Eu não fui com a cara. A energia não é boa. E se talvez essa pessoa for a contribuição para a tua vida hoje? E nesse sentido a gente precisa a desconstruir esses julgamentos que nos impedem de acessar essa vida mais feliz, mais alegre e mais divertida. E eu fico imaginando também, né, quantas coisas boas a gente poderia ter, quantas coisas de contribuição, né, quantas coisas de produção de alegria, de produção de diversão, de produção de mais paz, de mais felicidade, poderiam acontecer se a gente simplesmente decidisse parar de julgar. Eu julgo o outro pela roupa, eu julgo o outro pelo corte de cabelo, pela cor da unha, pela cor do batom, pelo short curto, pelos lugares que vai, pelo que faz, pelo que não faz. E que contribuição seria a gente parar com isso e simplesmente se aproximar das pessoas? Eu sou católica, o outro é adventista. Ah, mas o outro é errado, porque tem que guardar o domingo. Ah, mas o católico é errado, porque tem que guardar o sábado. Não importa se você está na religião, se você acredita na sua religião, siga a sua religião. Mas entenda que a decisão do outro é um ponto de vista diferente do seu. E que funciona para outra pessoa. Eu tenho uma amiga incrível que eu adoro, que é professora do IFBATE, que é a Rebeca, que quando eu conheci, né, ela seguia essa questão do sábado, né, ela tem esse cuidado dela com o sábado. E quanta coisa linda que eu descobri que ela faz através da Igreja Adventista, missões, né, inclusive, vou até falar de você, amiga, em janeiro ela estava numa missão no Amazonas, e é uma missão que foi implementada pela Igreja Adventista. E que se eu achasse que ela era errada ou que ela é má por ser adventista, por ter um ponto de vista diferente do meu, eu nunca teria acesso, eu nunca saberia o quanto de contribuição ela poderia ter para mim também. E aí a gente começa a entender que dizer se uma coisa é certa, é errada, é boa ou é ruim, não é função nossa, não é o nosso lugar, não é o seu lugar. O seu lugar não é lugar de julgamento. O seu lugar é um lugar de dizer: o meu ponto de vista é diferente do ponto de vista do outro. Quem é certo, quem é errado, quem é bom, quem é ruim, isso não importa. Inclui tudo. Se chegar um muçulmano, um adventista, um ateu, um candomblecista, enfim, inclui essas pessoas. Conhece primeiro, né? Se chegar as oportunidades e elas baterem na sua porta, conhece, né? Descobre se aquilo funciona para você. E aí eu trouxe algumas palavras, né? A gente fala muito da questão da religião, enfim. Lá em Romanos, tem bem assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal. Portanto, não julguem nada antes da hora. Esperem até que o Senhor venha. Então, não é o nosso lugar, né? Se você acredita em Deus, em Jah, no universo, enfim. Essa energia universal e poderosa que é responsável por julgar. Não é o nosso lugar. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14:13. Às vezes eu vejo uma pessoa que eu considero estar crescendo, tá indo bem, tá conquistando várias coisas, e eu começo a ser pedra de tropeço para aquela pessoa. E você sabia que você faz isso porque era exatamente o lugar que você queria estar? Lá em Tiago: irmãos, não falem mal um dos outros.
Mateus, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir você. Olha aí a questão da reciprocidade, né? O que eu dou às pessoas, o que eu oferto, né, ao universo, isso volta para mim. Em João, né? João, a gente tem a história da mulher que cometeu o adultério. E aí Jesus foi escrevendo lá na areia, né? Foi escrevendo na areia, lá na terra. Eu acho que ele até foi escrevendo assim, seus abestados, para de julgar. E aí o próprio Jesus falou, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem somos nós, né, gente? Quem somos nós para julgar? Se o próprio Deus diz que é Ele que vai julgar, né? Que é o próprio universo, a própria energia universal que vai julgar. Quem somos nós para isso? E aí, é esse, né, o recado. Dizer para você que nós podemos acessar tantas coisas boas se a gente parar de julgar. E eu não tô falando aqui só de julgar as pessoas, eu tô falando do auto-julgamento também. A gente nos julga incapazes, a gente nos julga desmerecedores. E que contribuição você seria se você simplesmente escolhesse merecer? Se você simplesmente escolhesse ser feliz, né? E lá em Eclesiastes 11, Deus diz assim pra gente, alegre-se, seja feliz o seu coração, seja feliz. Não é esteja feliz em alguns momentos, é você ser feliz. Imagina todos os dias da tua vida ser uma vida de felicidade. Escolha isso. Escolha e para de afirmar e começa a perguntar, Deus, o que me impede de ser feliz? O que me impede de encontrar oportunidade na crise? O que me impede de ser feliz na crise? O que me impede de fazer escolhas diferentes? Você consegue entender? E aí a gente começa a criar contribuição. A gente começa a criar possibilidades, a criar alegria, a criar felicidade. Então, coisas de principiantes aí no YouTube. O celular encheu. Deu aqui, né, a questão do armazenamento. Ficou cheio. Mas a gente melhora da próxima vez, né? Como pode melhorar? E eu quero dizer que o quanto é importante, gente, a gente simplesmente sair do julgamento. Sair do julgamento do outro, sair do julgamento de si. Parar de julgar essa crise, sabe? Apenas como uma coisa detestável, péssima. E começar a enxergar as infinitas possibilidades. Nós somos seres infinitos, né? Nós somos seres criados por Deus. Nós somos co-criadores de qualquer realidade. Você pode criar, eu posso criar qualquer realidade que eu quiser. E eu posso criar uma realidade de alegria, uma realidade de felicidade. Eu posso tornar a minha vida uma eterna gratidão. E isso me levar a um eterno estado de ser feliz, como a própria palavra do Senhor disse, né? Aquele exemplo que eu trouxe. Então vamos escolher isso. Eu escolho. E se você escolhe também, curte esse vídeo, compartilha se você achou que ele pode trazer contribuição também para outras pessoas. E um cheiro no seu coração. Tenha uma excelente semana e até a próxima.